Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre as casas em alvenaria estrutural. A gente já tem uma série aqui de vídeos no canal que a gente já falou em casas em estrutura metálica, em estrutura de concreto, em steel frame e agora a gente está indo para a parte da alvenaria estrutural. Às vezes aparece algum cliente aqui no escritório buscando esse tipo de demanda, então a gente vai buscar esclarecer através desse vídeo todos os pontos relativos aos prós e contras desse sistema construtivo. Então vamos lá. A gente gosta muito dessa estrutura que a gente vai fazer daqui para frente do vídeo, que é uma estrutura de vantagens e desvantagens, porque a gente não tem um sistema estrutural perfeito. Tem sistemas estruturais que vão ter maiores vantagens do que outros, então a gente quer de uma certa maneira que você entenda e possa tomar a melhor decisão na hora de construir sua casa. Então, se você é essa pessoa que quer construir a casa mais estrutural, o que eu vou falar para você a partir desse momento? Primeiramente, a gente gosta muito de falar dessa maneira porque meu pai, o engenheiro João de Carvalho, ele foi um dos primeiros engenheiros aqui do estado de Minas Gerais a trabalhar com alvenaria estrutural. Eu, quando era adolescente, depois estudante de arquitetura, pude acompanhar diversas obras dele, até uma residência que ele construiu para a gente foi feita em alvenaria estrutural. Essa casa ainda existe, né, ainda é de propriedade dele. E é bem bacana porque eu pude perceber as vantagens e desvantagens também ali em loco e também posteriormente, né, no uso da casa também, tá bom? Então a gente vai conversar aqui primeiramente sobre os prós. E aí, na estrutura de prós, o que a gente vê? Primeiro é a rapidez na construção. Você faz a encomenda dos blocos, esses blocos são blocos de concreto e eles têm função estrutural. Basicamente é o que? É o empilhar dos tijolos é que vai realizar a construção. Então você não tem aquela coisa de, beleza, vamos fazer agora a parede, vamos agora fazer a parede como se fosse uma vedação. Não, as paredes são estruturais. Elas, logicamente, você pode fazer a previsão da retirada de alguma delas, mas é uma forma de distribuir a carga, né, em tudo isso. Só que ela gera rapidez porque, primeiro, você tem uma padronização desses blocos. É interessante. A gente já usa essa padronização, inclusive na hora de projetar, para que a gente não tenha um ambiente maior ou menor, ou que tenha algum tijolo quebrado. A gente sempre usa o tijolo inteiro, como a gente está vendo aqui na imagem, ou o meio tijolo, que é um quadradinho mesmo, né? Que ele fica ali de 14 por 14, que vai conseguir finalizar ali aquele trecho, né? Então a gente sempre vai ter ou o bloco inteiro, né? Ou meio bloco, ou até o bloco triplo. Depois, uma outra questão é a questão da resistência estrutural, porque toda parede é uma parede estrutural, então ela tem muito resistente mesmo, né? Não é uma parede fraca, não é uma parede drywall, não é uma parede que possa vir a rachar, né, e tudo mais. Então é uma parede bem, é uma parede realmente que oferece uma resistência necessária mesmo, né? Tanto para conforto quanto também das questões de cargas. Então a gente tem aí uma vantagem em relação a esse tipo de parede, né, a esse tipo de sistema construtivo. E outra é a redução de custos. Por que, gente, que reduz custo? A gente fazer a casa em alvenaria estrutural. Primeiro porque não tem desperdício. A gente usa os tijolos em sua integralidade, né? A gente não pega um tijolo, quebra no meio e vai utilizar. Então essa é a primeira coisa. Existe um planejamento muito forte feito anterior à obra que também vai gerar essa economia. A gente tem aí, vocês podem perceber, o trecho que a gente tem de união dos blocos, ele também é uniforme. Então a gente não tem nenhum tipo de desperdício nessa obra, basicamente, né? Então é realmente tijolo sobre tijolo, a gente consegue ver como ele funciona, como ele acontece, e a gente tem uma redução de custos por conta disso também. Né? Normalmente as casas em alvenaria estrutural elas ficam mais baratas do que as casas em alvenaria, concreto armado, enfim, outros sistemas também. E cada bloco tem uma função distinta. Então a gente está mostrando aqui ó, o bloco ó, que eu falei de vocês, para vocês de 14 por 19 por 29, tá vendo? Então ele tem 19 de altura e 14 de largura e 29 de profundidade. A gente tem um bloco e meio, que eu falei que era aquele bloco triplo. A gente tem um meio bloco que é de 14 por 14. A gente tem um bloco para saída de tubulação, que esse bloco aqui ele já é quebrado num dos cantos justamente para isso. A gente tem o bloco U, né, que ele serve para vergas. O bloco meia canaleta também, né, que seria como se fosse substituir aquele 14 por 14 também, que ele serve também para canaletas, né? Então ele serve para ele é para canaletas não, para vergas, né? Ele é um bloco canaleta e a gente tem um bloco canaleta J, que ele vai gerar também contra vergas e também pingadeiras.
Então, normalmente, quando a gente vê aquela paredona toda de tijolos, a gente acha que não tem nada de concreto ali dentro. Sim, logicamente, a gente vai ter alguns pontos, um reforço com concreto, os blocos sendo preenchidos também com concreto, para a gente aumentar a resistência e também conseguir gerar algum tipo de vão um pouco maior ali para abertura de esquadrias ou para abertura de vãos de passagem, tá? Então, por isso que são tão importantes esses três blocos aqui de baixo, tá? Os blocos U, o meia canaleta, né? E o canaleta J, eles são muito importantes por isso. Então, muito legal isso, porque você já faz a encomenda desses blocos, né? Então, você já sabe exatamente o número de blocos que você vai gastar ao final do projeto. Nesse caso aqui, eu vou até voltar, são os blocos estruturais cerâmicos, tá? Eu estou mostrando muito os blocos estruturais de concreto, que são esses da imagem agora, mas a gente também tem um bloco estrutural que ele é cerâmico, é bem interessante também. O resultado estético dele também fica bem bonito. Maior organização do canteiro de obras. Vocês podem perceber aí que é um canteiro de obra em alvenaria estrutural e vocês podem ver aí. O máximo que vai ter vão ser blocos que ainda não foram utilizados, que vão ser utilizados. Não tem, enfim, entulho, quebra de bloco, enfim, não tem quebradeira, né, para passagem de tubulação, porque a tubulação passa dentro dos blocos também. Então tem essa maior organização do canteiro de obra justamente pela função tanto estrutural quanto as questões funcionais do bloco, que são essas questões de ele já ser furado, de você já ter blocos que são IU, blocos J, que já servem para vergas e contra-vergas, enfim. E é bem interessante justamente por isso. E isso é muito interessante, existe uma facilidade no treinamento da mão de obra. Eu lembro que eu fazia estágio de arquitetura ainda e eu estava de férias da faculdade. Eu acompanhei meu pai numa obra que ele estava fazendo na cidade de Varginha, lá no sul de Minas. E ele trouxe o pessoal, dois pedreiros dele, né, dois funcionários dele que já sabiam mexer com alvenaria estrutural para treinar o pessoal lá de Varginha para realizar a construção dessa escola. E foi muito interessante justamente por isso, porque existe uma facilidade no treinamento da mão de obra, porque não é um sistema complexo de ser ensinado, né? Basicamente o empilhamento deles, né? Depois você faz a junção deles, tem um bloco para cada função, então ele é um sistema bastante didático também para o pessoal que vai realizar, né? Para a mão de obra que vai realizar a mão de obra ali. Então foi bem interessante isso, eu lembro bastante disso, que foram esses dois funcionários do meu pai, eles puderam, né, explicar como é que enfim, né, os macetes ali, né, de como utilizar os blocos e tudo mais, e o pessoal da obra tocou a obra com sucesso até o final. Depois vamos para os contras, porque a gente também tem defeitos na hora que a gente vai avaliar a fundo esses sistemas estruturais, né? Primeiramente, eu acho que é o pior dos defeitos é a arquitetura e o design limitados, porque querendo ou não, a gente não consegue ter grandes vãos, a gente vai estar limitado, né, em relação aos vãos. A gente vai ter uma questão de modulação estrutural também, que vai realmente amarrar a gente não vai poder passar de uma certa modulação, então, ou aquele quarto, né, vamos arredondar aqui para 15 centímetros, ou ele vai ser 15, né, ou 15 centímetros maior ou menor, né, ele vai pegar mais ou menos uns múltiplos de 15 aí para a gente poder realizar a modulação interna. Então, a gente tem esses problemas realmente, né, que, enfim, são limitantes na questão do design, da arquitetura, mas porque a gente tem funções, né, tanto funcionais quanto questões estruturais relativas a esse sistema. Depois, a gente tem a questão de restrição de futuras mudanças e integrações. O que a gente vê aqui muito nos projetos de casa? Normalmente, os clientes querem casa por dois motivos, né? Normalmente ou porque gostam de receber muitas pessoas ou porque tem uma família numerosa. E normalmente os filhos crescem e vão embora de casa. E não é incomum a gente ver, às vezes em projeto de reforma e tudo mais, as pessoas querendo, vou aumentar a sala com o quarto aqui do último filho que saiu de casa, ou vou ampliar a minha suíte master, né? Retirando esse último quarto aqui e agregando ele à suíte master. Só que no caso da alvenaria estrutural, a gente tem que prestar bastante atenção porque essa integração ela é restrita, porque a parede que você vai tirar é a mesma coisa que você está tirando uma viga de concreto ou uma viga metálica ali, você está realmente tirando uma parede que está segurando a estrutura. Então, a gente tem uma restrição em relação a essas futuras mudanças e integrações, porque não é toda parede que a gente pode tirar, e se a gente pode tirar, a gente pode retirar ou de forma limitada ou fazendo algum tipo de reforço estrutural metálico, né, ou em concreto, para a gente poder abrir esses vãos. Então, uma outra questão é assim, a pessoa tem uma cozinha fechada e quer transformar em americana. A gente vê até muitos prédios feitos em alvenaria estrutural
que às vezes essa possibilidade ela não é possível. A gente não consegue retirar a parede que faz a ligação com a sala de jantar. Isso aí é uma restrição futura que a gente tem em relação a mudanças e integrações. E agora vamos para a parte, né, dificulta a mudança de uso dos edifícios. Isso daqui é muito importante. A gente já pegou várias situações aqui no escritório e a gente conhece várias situações também, porque, por exemplo, a gente tem uma casa aí, é um projeto até do TRTUM, essa casa, uma casa em obra estrutural na cidade de São Paulo. E o que acontece? Por exemplo, essa casa tem a divisão dos quartos, das salas e o que mais ela tem aí dentro, né? Como casa, banheiros e área de serviço, depósito, enfim. E, por exemplo, eu quero agora alugar essa casa para uma startup que todos os ambientes são integrados e só os banheiros são fechados. Não tem como eu tirar todas as paredes da casa. É impossível, porque as paredes que a gente tem fazendo as divisões internas dessa casa são estruturais. Então, isso vai dificultar uma mudança de uso, porque era uma casa, uma residência, e a gente quer realizar a mudança dela para um edifício corporativo, para uma casa corporativa. E aí não vai ser possível, porque a gente não consegue fazer essa integração, ou essa integração, por exemplo, se for um imóvel alugado, vai ficar mais caro que o peixe. Vai ficar muito caro você fazer os reforços metálicos e depois entregar o imóvel já com essas modificações para um futuro inquilino. E aí a gente vai para os exemplos aqui da alvenaria estrutural. A gente tem esse projeto aqui do TRTUM, é a Casa Maracanã, a gente já apresentou ela aqui no escritório, a gente vai deixar até no card aqui da descrição. É uma casa toda em alvenaria estrutural, como vocês podem ver, inclusive os muros laterais, a gente consegue ver a laje pré-moldada, né? Então uma casa que você pode perceber que não tem, enfim, né? Foram utilizados os tijolos em sua integralidade aqui. Então eles foram utilizados de forma integral. Essa daqui é uma outra casa também do TRTUM, que a gente já deu exemplo anteriormente. E essa mesma casa ocorrendo aqui também. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e lembre de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. E se você gostou também de acompanhar nosso trabalho, lembra que a gente tem o nosso Instagram, que é @Daniel Carvalho Arquiteto, ou o nosso site para você olhar o nosso portfólio, que é danielcarvalhoarq.com. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só usar aqui os comentários e até a próxima.